a Rádio FOP Educativa apresenta retrospectiva sobre os principais acontecimentos políticos de 2013, em uma análise do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, eu sou Antônio Marcelo Jackson e aqui pela rádio UFOP Educativa nós vamos fazer um balanço dos acontecimentos, não de todos, né, claro, mas dos principais acontecimentos políticos do ano de 2013. Né? Vamos tentar com isso fazer o grande resumo e tentar analisar de alguma maneira esses acontecimentos. E se a gente parar para pensar, prezado ouvinte, nós temos 3 grandes módulos que vão, digamos assim, sintetizar esses acontecimentos desse nosso ano. A parte de corrupção, inegavelmente, a política de uma forma geral e a parte internacional. Né? Eu queria começar esse nosso primeiro bloco aqui do nosso resumo do ano, né? O nosso balanço da bossa aqui, pensando na questão da corrupção e na questão internacional e depois cairmos na questão política propriamente no segundo bloco. Para falar de corrupção, 2 dados, né, pautaram as mídias nesse ano. Né? O cartel dos trens em São Paulo, e também na Prefeitura de São Paulo, o escândalo relativo aos fiscais, né, que davam conta da questão da arrecadação e que foi demonstrado, infelizmente, desviaram uma enorme quantidade de dinheiro público. Algumas pessoas, isso é comum ouvirmos no nosso dia a dia, afirmam o seguinte: a corrupção hoje em dia está terrível, hoje somos mais corruptos do que antes, né? É inegável que, lamentavelmente, a sociedade brasileira, ela é, de acordo com várias pesquisas internacionais, uma das sociedades mais corruptas no mundo. Me perdoem, mas essa é a lamentável verdade. E o que acontece? O problema todo é que nós não estamos mais corruptos agora. A questão é que, sem dúvida alguma, o melhor aparelhamento da polícia, o melhor funcionamento das mídias, tá? Dos jornais, televisão, internet principalmente, acabaram fazendo com que esses atos de corrupção ganhassem um relevo que não possuíam no passado. Ou seja, no final, o problema existe desde sempre. Tá? O problema é ainda que proporcionalmente igual ao que era antes. Apenas a veiculação dessas informações, essa mudou. Né? Vamos lembrar que num passado remoto, para você conseguir uma pista, para conseguir gravar alguma coisa, você tinha que ter um equipamento de quase um espião internacional, um espião, né? Um James Bond da vida, para usar o nome de uma personagem conhecida de todos. Né? Hoje em dia, qualquer celular, né? Qualquer aparelho de telefonia móvel consegue fazer exercer 1 milhão de funções que não apenas ligar, né? Não apenas dar um telefonema. Então, o escândalo dos trens em São Paulo e da arrecadação, na verdade, eles são a demonstração apenas de 2 escândalos num período relativamente curto de tempo, tá? Que demonstram que o problema existe e que deve ser colocado em tela, deve ser chamada a atenção. A preocupação, aí é que entra a discussão maior, tá? Dentro do meu entender. Não é simplesmente a denúncia da corrupção, a denúncia do corrupto, seja ele ativo ou corrupto passivo. Ativo, aquele que fornece o dinheiro; passivo, aquele que recebe o dinheiro, mas principalmente a punição. Aí é que está o nosso problema, tá? Quer dizer, se nós olharmos bem, tá? E daqui a pouco nós vamos falar do deputado federal Nathan Donadon, da questão do mensalão, etc. O que existe em nosso país, tá? É um sistema gigantesco que permite àquele que consegue usufruir plenamente do nosso sistema judicial uma série de recursos que praticamente inviabiliza a prisão de algumas pessoas. Esse é o nosso problema central. O problema central do Brasil é que a corrupção ela não aumentou, mas ela também não diminui. Né?
Por que ela não diminui? Porque o nosso sistema judicial, ele permite, repito mais uma vez, que uma pessoa que tenha recursos, que tenha dinheiro, que conheça esse sistema, impetre uma série de mecanismos, faça com que uma série de coisas funcionem e ela não seja presa, né? Então, por isso é que o nosso sistema judicial não funciona muito bem. Tá? Os juízes reclamam, mas efetivamente também não fazem muito, porque eles próprios são beneficiados desse modelo, né? Não nos esqueçamos, né, que, por exemplo, qual é o problema aqui no Brasil dessas punições ou de punições que não funcionam, tá? Vamos apenas rememorar. Vários juízes já foram presos por corrupção. Tá? Qual é a punição de um membro do judiciário no Brasil? A aposentadoria compulsória. Com toda franqueza, prezado ouvinte, ser aposentado compulsoriamente, entendermos isso como punição, eu acho que isso é digno de uma pauta de programa de humor. Né? Não há como levar a sério uma coisa dessa. Tá? Então, quando eu vejo também juízes falando mal da quantidade de recursos, eu também me lembro desse outro lado. Eles também não são punidos. Né? Então, quer dizer, o nosso país ele padece desse mal. E um exemplo claro desse paradoxo, né, porque fica uma coisa completamente louca, foi o caso do deputado federal Natan Donadon. Né? Ora, o que aconteceu? Ele foi preso, né? A Polícia Federal, ele se entregou à Polícia Federal, né? Ele era deputado, aliás, deputado federal por Rondônia, foi condenado, né? E a Câmara dos Deputados entendeu que ele não deveria perder o mandato. Bom, vamos lá. Quer dizer, é o caso do deputado presidiário, né? É uma coisa completamente sem pé nem cabeça em qualquer lugar da história da humanidade. Como um sujeito que é eleito pelo povo, tá? E que deve representar os interesses do povo, ele desvia dinheiro, ele é preso por esse desvio e ele não perde o mandato? Quer dizer, como assim? Quer dizer, o fato dele ter rompido com a regra básica, né, de um representante, ele não é obrigado a perder o mandato, isso é o paradoxo dessa história toda. Tá? É o que demonstra esse paradoxo da nossa sociedade, do nosso sistema político-judicial. Tá? Do nosso sistema que permite e que realimenta esse modelo corrupto. Então, quer dizer, nós precisamos entender isso. Enquanto não combatermos esse mal pela raiz, o problema vai se repetir. E vou falar mais uma vez, o Brasil não é mais corrupto do que já foi no passado, mas simplesmente ele também não é menos corrupto. Esse é que é o nosso problema. Tá? A nossa sociedade realimenta esse modelo. E aí chegamos a um outro exemplo, que foi o caso do deputado, ex-deputado federal José Genuíno, que, condenado pelo julgamento da ação penal 470, né, o conhecido mensalão, preso em Brasília, ele faz o quê? Qual seria a situação? Ele poderia ser julgado no plenário da Câmara dos Deputados e, se fosse julgado, por exemplo, vamos supor que ele não tivesse a mesma benesse, né, do deputado Natan Donadon, ele fosse condenado, ele perderia os direitos políticos. Ora, qual é a medida então que ele toma para não perder os direitos políticos dele? Ele renuncia o mandato. Reparem, isso é como se ele assume o crime, né? Ele assume publicamente o seu crime, mas ele assume publicamente o crime com qual vantagem? A vantagem é que ele não será punido. Olhem só mais uma vez o nosso modelo corrupto, né? Quer dizer, um modelo então que permite esse tipo de coisa. E aí o maior de todos os exemplos da corrupção no ano de 2013 foi inequivocadamente aquilo que começou lá em 2012, que foi o julgamento e, no caso, agora já o processo de recursos e prisão dos condenados à ação penal 470, o mensalão. Tá? Ora, o mensalão ele é um exemplo maior da corrupção nos últimos anos no Brasil, porque vamos entender a lógica de tudo o que aconteceu em 2 minutos. Tá? Você tem um modelo político que você precisa
de uma forma brutal de que o Congresso Nacional aprove as medidas do presidente da República. Tá? Com isso aí foi um modelo criado na Constituição de 1988 e que não foi revisto até hoje, que cria uma série de anomalias. Por quê? Porque o Congresso Nacional ele acaba não produzindo aquilo que ele deveria fazer, que é produzir leis. E o resultado é que ele faz muito mais negociar com o Planalto as ações que caberiam exclusivamente à presidência da República. Tá? Ora, então o que fez, por exemplo, o governo Fernando Henrique Cardoso, o que fez o governo Lula? Tá? Na hora que eu preciso da aprovação de certas decisões da presidência da República, e essas decisões precisam, repito, da aprovação do Congresso Nacional, esse Congresso Nacional, como uma parte significativa desses deputados, eles não estão ali por uma razão ideológica, e sim por interesses muito particulares, tá? Eles vendem esse apoio. Tá? E aí vamos pensar no seguinte. Vamos pensar, por exemplo, na questão da quantidade de partidos políticos, né, que deveria ser reduzido. Isso aí já é tema para um outro bloco. Mas, enfim, por uma quantidade gigantesca de partidos que não tem função ideológica nenhuma, a não ser representar os interesses muito particulares de meia dúzia de pessoas, o que acaba acontecendo? Esses deputados, então, negociam com a presidência da República o apoio. E essa negociação se dá em troca do quê? Em troca de dinheiro. Em último caso, o mensalão nada mais foi do que isso. Né? Quer dizer, então o governo federal, e isso na época do Fernando Henrique aconteceu, como na discussão sobre a reeleição do presidente da República, como se repetiu no governo Lula. Né? Então, ou seja, aqui tanto Fernando Henrique quanto Lula, eles se viram na mesma situação. Por favor, aqui não estou colocando panos quentes, não estou dizendo aqui, então, coitado do Lula, coitado do Fernando Henrique. Não, eles também, de certa maneira, poderiam ter contribuído para mudar esse modelo, tá? Mas não mudaram, porque isso gera interesses que, nesse momento, podem ser ruins por um lado, mas amanhã ou depois podem ser extremamente interessantes pelo outro lado. Tá? Então, quer dizer, o mensalão, no final das contas, ele se torna um paradigma, ele se torna o grande exemplo da corrupção no Brasil. Por quê? Porque você tem um sistema que não funciona, um sistema que permite toda a corrupção, você tem os recursos todos que permitem que pessoas não sejam punidas ou cuja punição seja retardada o máximo possível. Né? E isso mostrando claramente o que é a nossa sociedade. Porque não nos esqueçamos, prezado ouvinte, alguns poderão falar, não, mas isso é a nossa classe política é corrupta. Pois bem, mas essa classe política foi eleita por quem? Essa classe política saiu da onde? Né? É isso que nós não podemos nos esquecer. Tá? Então, quer dizer, nesse sentido, a gente deve refletir um pouco na virada desse ano de 2013, tá? E pensarmos o que desejamos para 2014 em diante. Será que queremos continuar com esse mundo corrupto? Queremos continuar com essa realidade que apenas nos tira, tá? Vamos lembrar que cada centavo que é desviado pela corrupção é um prato de comida que não se faz, é uma escola que não se tem, é um médico que não se paga. É isso que nós não podemos nos esquecer. Tá? Se pensarmos que cada centavo desviado pela corrupção deixou de alimentar uma pessoa, deixou de tratar uma pessoa de uma doença, deixou de educar uma pessoa, bom, eu acho que está na hora da gente começar a diminuir esses nossos índices de corrupção. Um segundo item, dentro desse nosso primeiro bloco aqui, diz respeito à questão internacional, e aí mudamos de assunto e caímos em dois aspectos, na verdade. Né? Um, a eleição do Papa Francisco, e o outro, a questão da espionagem promovida pelo governo norte-americano em vários países do mundo, incluindo aí o Brasil, e tudo isso é trazido à baila a partir das denúncias do Snowden, que hoje em dia está lá com asilo político na Rússia. Né? Bom, vou pensar em termos de espionagem em primeiro lugar. É fato, é público e notório, tá? Que a espionagem existe desde que mundo é mundo. Tá? Não nos iludamos quanto a isso. O que assustou no caso das denúncias que foram trazidas à baila
a partir da fala do Snowden, e que chegaram à página de todos os jornais do planeta, foi que o governo americano passou a espionar diversos países, tá? Mas essa espionagem não no sentido político, não no sentido de interesses ou de preocupações militares, mas sim para beneficiar empresas norte-americanas. Aí é que a coisa passou a ser realmente assustadora e completamente amoral, tá? Na medida em que eu não estou espionando para preocupar com a minha defesa e com o bem-estar do meu povo. Eu estou espionando para que certas empresas minhas, que provavelmente financiaram a minha campanha, possam ter maiores lucros em outros países, tá? Por isso não é à toa que a espionagem americana atingiu a Petrobras aqui no Brasil, a Vale, quer dizer, empresas, é claro, de extremo interesse de qualquer país no mundo, de qualquer outra empresa, de qualquer outro concorrente no mundo, né? Então, quer dizer, esse é um tipo de coisa que é amoral, né? É amoral porque, de novo, não que, por favor, antes que alguém pense assim, então o Antônio Marcelo, ele acha justa a espionagem. Olha, eu vou dizer que na medida que se você estiver preocupado com a segurança, o bem-estar do seu povo, até certo ponto, sim. Né? Agora, quando essa espionagem ela é totalmente voltada para empresas, e empresas que aparecem na lista dos financiadores de campanha política nos Estados Unidos, aí, por favor, tenha santa paciência, né? Aí tem a santa paciência, não tem como. Quer dizer, você não está espionando pela segurança do povo, você está espionando pela segurança de meia dúzia de iluminados, né? E aí, sejamos francos, prezado ouvinte, fica realmente difícil admitir esse tipo de prática, tá? A imagem norte-americana saiu muito chamuscada disso. Essa foto, o governo americano não saiu bem na foto, mas não saiu mesmo, né? E fica claro o nível de preocupação americano. E, aliás, até para o povo norte-americano. Se o povo americano fosse menos alienado do que eu acho que ele deveria começar a ficar preocupado. Que o governo do seu país, ele se preocupa, ele está muito mais interessado com as empresas do seu país do que com a própria sociedade. Por fim, chegamos no final desse primeiro módulo com a eleição do Papa Francisco, né, do nosso querido cardeal argentino, eleito no ano de 2013, o supremo chefe da Igreja Católica no mundo. Vamos pensar que a Igreja Católica, ela precisa, é fato, né? Ela precisa de uma grande renovação, uma renovação que começou há alguns anos atrás com a eleição de Karol Wojtyła, né, o Papa João Paulo II, deu uma parada, digamos assim, nos 8 anos do Papa Bento XVI e agora de uma maneira radical. Porque que ninguém tenha ingenuidade de achar, né, que a eleição de um Papa, ela envolve puramente uma questão de fé dos pares, né, dos cardeais que elegem. Ela envolve também uma questão política. A Igreja Católica, ela na Europa, ela já não tem há muito tempo o prestígio que possuía antes, tá? O grande celeiro do catolicismo no mundo ainda é a América Latina. E já estava mais do que na hora a eleição de um Papa latino-americano. Alguns podem dizer, mas por que não o Brasil, já que o Brasil é o maior país católico do mundo, né? É simples, porque os nossos candidatos ali eram candidatos muito mais defensores de uma igreja mais retrógrada do que uma igreja mais avançada. Isso é lamentável, mas o nosso principal candidato à época, vou omitir propositadamente o nome aqui dele, é um sujeito extremamente retrógrado, é um sujeito muito reacionário, é um sujeito muito pensado numa igreja do passado, e não numa igreja que precisa se reinventar, né? Então, ora, quando pensamos aqui, né, nessa eleição do Papa, a escolha do Papa Francisco, sem dúvida, demonstrou e vem se demonstrando o tempo todo pelas suas ações, é uma escolha bastante acertada. O Papa se mostra mais liberal, ele renova a igreja, ele consegue reconquistar, repito, reconquistar um espaço que a Igreja Católica perdera há algum tempo atrás, né? A Igreja Católica, mesmo no Brasil, ela já não ela já não tem o domínio isolado e tranquilo da opção religiosa das pessoas, né? Então, com isso, ele acaba conquistando um espaço
tremendo. E um espaço tremendo, e eu vou fechar esse bloco com um ponto que eu vou abordar no ponto seguinte. Vamos lembrar que o Papa Francisco vem ao Brasil, né, para a Jornada da Juventude, no momento em que há intensas manifestações em nosso país, né, as Jornadas de Junho. E nesse momento, qual foi a fala do Papa Francisco, tá? Isso aí, para quem tem boa memória, vai lembrar disso, né? Em plena praia de Copacabana, ele afirma com toda tranquilidade, de uma maneira clara: eu não gosto de um jovem que não protesta. Ou seja, sutilmente, ele ganha a multidão ali naquele momento e coloca, de fato, qual é a proposta desse pontificiado que se iniciou com ele e qual é a nova proposta da igreja. Vamos fazer um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente está voltando com o nosso resumo, com o nosso balanço da bossa do ano de 2013. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e você está na UFOP Educativa. Oi, Aline. Tá indo pro novo trabalho? Pois é, Tereza. Operar máquina de indústria não é moleza não, viu? Nossa, nem me fale. E tem gente que acha que mulher é menos que o homem. Nem menos, nem mais. Mas pior que o preconceito mesmo, só violência contra a mulher, né? E olha, não é só bater, não. Ameaçar, humilhar, tudo isso é violência. Eu não aceito. Não, ninguém pode aceitar. Ai, meu ponto. Beijo, Aline. A Tereza, a Aline e o Brasil ao lado das mulheres. Desperte para essa causa. Mulher, viver sem violência. Governo Federal. A Rádio FOP Educativa apresenta retrospectiva sobre os principais acontecimentos políticos de 2013, em uma análise do professor Antônio Marcelo Jackson. Olá a todos, estamos de volta aqui na UFOP Educativa com o nosso balanço da bossa de 2013, os principais acontecimentos políticos. Eu sou Antônio Marcelo Jackson e a gente continua com o nosso resumão aqui, para usar a expressão bem dos estudantes. E agora, nesse segundo bloco, a gente vai falar da questão política propriamente dita e, confesso, 3 itens a gente tem como destaque aqui, né? A rejeição do partido Rede Sustentabilidade de Marina Silva, a questão do deputado federal Marcos Feliciano, né, na Comissão de Direitos Humanos e as confusões que tem ali, e inequivocadamente a onda de protestos de junho, né, as jornadas de junho que nós tivemos aqui, e nós vamos tratar isso com bastante calma. Vou começar pela rejeição do partido de Marina Silva, Rede Sustentabilidade. Qual foi o argumento? Tá? Qual foi o argumento do Tribunal Superior Eleitoral? De que o partido não possuía um número de assinaturas mínimo para que ele pudesse ser aprovado. Ora, eu confesso, eu não tenho acesso, né, à mente dos ministros do TSE, não tenho acesso às entranhas daquelas discussões, porque aí é somente na mente, nas discussões que não foram registradas. Mas eu coloco como uma dúvida razoável essa decisão de 6 votos, né, a 1, contra a criação do Rede Sustentabilidade. E, por favor, não digo aqui que eu apoie Marina Silva ou deixe de apoiar, não se trata disso, tá? Mas a questão é que sempre que verifiquei, sempre que pude acompanhar a votação, a criação de um novo partido político, essa averiguação de assinaturas e tal, sempre foi muito mais por amostragem, tá? Por quê? Porque a lógica, que eu particularmente discordo, eu acho que não deveria ser assim, mas a lógica sempre foi, tá, de colocar, olha, deixa o partido ser criado, depois a eleição vai resolver se esse partido continuará ou não existindo. E no caso da Marina, chamou a atenção dessa recusa, né? E isso soou bastante estranho. Soou muito estranho, na medida em que não nos esqueçamos que na última eleição presidencial, Marina Silva teve um número de votos expressivos com a sua candidatura à presidência da República, né? Foram, se a minha memória não me traz, cerca de 20 milhões de votos. Ora, estaria então o TSE cortando aspas, e muitas aspas aí, um mal pela raiz? Sinceramente, prezado ouvinte, o futuro dirá.
né? Isso aí, conforme disse, apenas eu achei muito suspeito. Como não tenho maiores informações, não vou alimentar esse meu raciocínio, mas que eu coloco como uma situação suspeita, realmente coloco, tá? O segundo item é o deputado federal Marco Feliciano e sua direção lá na Comissão de Direitos Humanos. Vamos entender, e aí vamos entender com muita calma a questão, o porquê que a situação ele presidir a comissão de fato um problema, tá? Vamos entender com muita parcimônia. Em primeiro lugar, uma rápida história. Ao longo do tempo, acreditou-se que a melhor democracia, a grande ideia de democracia, seria aquela que fosse a decisão da maioria. Então, aquilo que a maioria decide é aquilo que é mais democrático. Quando chega no século XIX, 1800 e qualquer coisa, as pessoas começam a perceber que essa decisão da maioria, na verdade, ela pode gerar problemas. Por quê? Porque uma maioria que domine, e ninguém é santo, tá? Um grande pensador chamado James Madison já escreveu uma vez, né? A sociedade não é formada por anjos, né? Então, tanto não é formada que precisa de governo, precisa de polícia, precisa de uma série de coisas, né? Então, se a sociedade não é formada por anjos, essa maioria que se forma e que domina o cenário político, ela pode, muitas das vezes, começar a pressionar e impedir que outros segmentos acessem o poder. Daí se cunhou a expressão tirania da maioria. Ou seja, a maioria política ela pode ser, sim, tirânica. Daí, então, qual seria a principal preocupação a partir de algum momento do século XIX? A chamada da defesa dos direitos das minorias. Ou seja, uma democracia real não é aquela, ou pelo menos não é a democracia real, eu usei a expressão errada. A democracia ideal não é aquela que defende e que é sustentada tão somente pela decisão da maioria, mas é aquela que também garante, de algum modo, de alguma maneira, o direito das minorias. Tá? Só para vocês entenderem, essa discussão foi presente em vários locais, inclusive no Brasil. Vários pensadores, vários políticos do século, principalmente da segunda metade do século XIX aqui no Brasil, travaram enormes discussões sobre o direito das minorias. Tá? Tavares Bastos, Marquês de Paraná, Joaquim Nabuco, apenas para citar alguns, três aqui, a lista seria gigantesca, foram autores que discutiram de maneira muito séria esse problema do direito das minorias, que numa primeira fase, estava restrita essa discussão à questão política, à questão eleitoral. Né? Com o passar do tempo, e aí a gente já está no século XX, percebeu-se que esse direito que o problema das minorias, para que a gente possa ser mais específico, é um problema que não apenas se restringe, que não apenas se limita à questão político-eleitoral. Ele também vai a diversas searas, tá? Ou seja, em diversas outras áreas da vida humana, essa minoria ela existe e ela é tiranizada. Por quê? Porque, mais uma vez, o que se concluiu, que a ideia de maioria e minoria estava, e até tendo como exemplo a questão político-eleitoral, não estava apenas num momento qualquer, numa situação qualquer, mas sim na ocupação e posse do poder. Então, um grupo que detém o poder, pouco importa que poder seja esse, pode ser um poder eleitoral, político, pode ser um poder econômico, pode ser um poder cultural, etc., esse grupo ele tende a tiranizar os demais, tiranizar aqueles que não têm acesso ao poder. Então, toda uma série de discussões começou a aparecer, tá? Na medida em que, para cada momento que se detectava um segmento social que era tiranizado, então esse segmento deveria ser protegido de alguma forma. Ora, é a partir desse discurso de direito das minorias que surge, a partir de algum momento, principalmente dos anos 60, década de 1970, o quê? A ideia do direito das mulheres,
né, que já tinha começado lá no século XIX com as sufragistas, né, o direito de voto, e que atinge na década de 1970 uma extensão que jamais pensada, tá, envolvendo o corpo da mulher, envolvendo uma série de direitos, tá, que no caso do Brasil desaguaram no quê? Desaguaram na obrigatoriedade de cada partido político apresentar pelo menos 30% de seus candidatos do sexo feminino, né? Acaba tendo direitos como, por exemplo, de termos delegacias específicas para as mulheres. Em vários estados brasileiros isso acontece. Tá? No estado do Rio de Janeiro é um, por exemplo. Você tem a delegacia de polícia comum e tem a delegacia de mulheres. Por quê? Porque entendeu-se claramente que a mulher precisava de um atendimento diferenciado daquele que o homem tratava. E normalmente na polícia, pelo menos isso era, né, daqui a algum tempo, eu não sei, mas ainda era e ainda é, de certa maneira, um local explicitamente masculino. Tá? Então daí o direito das mulheres, como depois começa a discussão sobre cotas, tá? Cotas raciais, por exemplo. Tudo isso envolvendo o direito das minorias. Tá? E como é que a gente chega, então, na questão do deputado Marco Feliciano? Tá? Ora, o problema, então, reparem bem, não é o Marco Feliciano ser evangélico, poderia ser qualquer um. Tá? Isso é indiferente. Tá? O que não pode é um local cujo título é Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, tá? Ou seja, um local em que se privilegia e se deve privilegiar ali a defesa dos direitos das minorias, porque direitos humanos passa obrigatoriamente pela defesa do direito das minorias, você ter uma pessoa que é contra certas minorias. Ele é declaradamente homofóbico, por exemplo, ele odeia homossexuais. Ora bolas, você não pode ter uma pessoa dessa ali, né? Não é repito, não é por ele ser evangélico, mas é por ele ser homofóbico, né? Ele não pode presidir uma comissão que está lutando pela defesa de direitos das minorias, sendo ele contra uma dessas minorias. É isso que é um absurdo, é isso que se tornou uma anomalia. E aí vem aquela pergunta apenas para aquele que não se lembra, tá? Mas por que o deputado Marco Feliciano, ele assumiu essa presidência? A resposta é simples, porque dentro do nosso sistema político existe lá um grande acordo entre os partidos da base política do governo, aonde esses partidos eles vão assumindo certas comissões. Na medida em que o PT tradicionalmente, que presidia tradicionalmente essa comissão, ele assumiu outros encargos na Câmara dos Deputados, etc., essa comissão caiu nos braços de um partido declaradamente vinculado a igrejas evangélicas e declaradamente homofóbico. Então, reparem bem, se em qualquer lugar do mundo esse partido ficaria constrangido e diria, olha, nós não podemos assumir essa cadeira porque essa cadeira envolve uma defesa de uma coisa que nós somos contra. Mas não, né? Não há problema ético na política brasileira. Na política mundial isso já não existe. Na brasileira, menos ainda. E não há nenhum problema ético religioso. Então, simplesmente, eu assumo essa comissão para fazer o quê? Por que eu vou assumir a Comissão de Direitos Humanos? Para lutar contra os direitos humanos. Esse é que é o resumo da ópera. E é isso que se tornou absurdo na situação vivida em Brasília, quando o Marco Feliciano assumiu a presidência dessa comissão. Ora, reunindo todas as discussões que temos até aqui, da corrupção, da questão da ação penal 470, dos problemas todos ligados aos escândalos, nós tivemos no mês de junho, né, as grandes jornadas de junho, as grandes manifestações que aconteceram em inúmeras cidades do Brasil, inclusive aqui em Ouro Preto. Vamos lembrar rapidamente a lógica, né, digamos assim, do funcionamento desses movimentos. Eles começam com uma campanha contra o aumento das passagens de ônibus. Essa campanha foi articulada via internet, ou mais especificamente via Facebook, né? E rapidamente ganhou todos os espaços, tá? Fazendo com que as pessoas, tá, descobrissem um canal de contato e uma forma de se comunicarem e uma forma de se articularem. O resultado foi aquela noite inesquecível
perdão, mais uma vez, do dia 17 de junho, quando, segundo a imprensa brasileira, 300 mil pessoas estiveram na passeata nas avenidas Rio Branco e Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. Eu que sou carioca, eu que conheço essas avenidas como a palma da minha mão, eu garanto que, pelas imagens que eu vi, naquela noite eu estava em Ouro Preto, ali tinham mais de 1 milhão de pessoas. Tá? Mas isso é fato, isso é fácil de calcular. Né? Então eu garanto, assino embaixo, que naquela noite de 17 de junho, mais de 1 milhão de pessoas espontaneamente articuladas por Facebook, sem a presença ou pelo menos ignorando solenemente os partidos políticos e as organizações políticas, protestaram contra uma série de coisas cujo mote inicial foi a ideia de serem contra o aumento das passagens de ônibus, né? Que começou lá em São Paulo, depois se espalhou pelo Rio e atingiu inúmeras cidades. Ora, o que foi colocado ali, e aí vamos refletir um pouquinho sobre essas jornadas de junho. Primeiro, um grupo de pessoas que se articula sem a presença de partidos políticos. Ou quando esses partidos apareceram, e aliás, quando esses partidos apareceram, foram inclusive escorraçados pela multidão, foram solenemente negados por boa parte dos manifestantes. Ora, então eu tenho aí já um primeiro indício, a ideia de que a política não me representa, a política já não me interessa mais. E esse fator ele é corroborado com outros dados interessantes, que eu acho que são extremamente importantes e que não podemos perder de vista. Tá? Se pensarmos nos últimos 20 anos nas eleições do Brasil, há uma média percentual de votos brancos nulos e abstenções, quer dizer, aquele sujeito que sequer apareceu na zona eleitoral, da ordem de 20%. Sempre foi em torno de 20% abstenção, branco e nulo. Pois muito bem, nas eleições de 2010, tá, esse percentual já chegou a uma média de mais de 25%. E nas eleições municipais de 2012, essa média em vários locais, por exemplo, notadamente São Paulo, chegou a 32%. Tá? Em alguns locais atingindo 34%. Ora, vamos aqui pensar então um pouquinho. A população ela é, por lei, obrigada a se manifestar no dia da eleição. E essa manifestação, ela abandona nos últimos anos percentuais historicamente identificados e passa a ter percentuais que já começam a colocar em xeque a legitimidade desse sistema. Tá? Afinal, quer dizer, se começarmos a chegar, se na eleição do ano que vem chegarmos a 40%, se daqui a pouco, num sistema em que o sujeito, que o cidadão é obrigado a ir à zona eleitoral do dia da eleição, bater 50%, essa eleição já não tem legitimidade nenhuma. Tá? Quer dizer, nada que aconteça ali é legítimo. Estaríamos num país completamente impregnado de farsas. Tá? Ora, então, se eu tenho uma população dessa, já demonstrando no dia da eleição isso, e aí em junho acontece isso, tá? Essa série de manifestações, eu acho que os sinais foram dados. Eu quero acreditar que as indicações são nítidas. Ou bem mudamos o nosso sistema político, né? Ou bem mudamos a forma de eleição, ou bem a classe política entende que isso já está esgotado, ou então vamos cair num país que beira a farsa. Tá? E um país que beira a farsa é um país onde as coisas passam a ser entendidas como completamente ilegítimas. Não estou aqui querendo apregoar nenhuma catástrofe, nenhuma hecatombe, mas efetivamente esse é o caminho, por exemplo, da desintegração de um país. Né? Quer dizer, se é isso que pretendemos, se é isso que a classe política pretende, então eu diria, olha, vocês estão no caminho certo. Continuem fazendo isso, porque daqui a pouco esse país vai se tornar completamente irreal. Né? Porque ninguém vai mais respeitar regra alguma. Tá? Ninguém vai mais seguir coisa alguma. Né? Porque não compensa. Por que se fazer a coisa certa se o país é ilegítimo? Por que fazer a coisa certa se aquele que foi eleito não me representa? Não tem dignidade política para me representar.
É esse tipo de reflexão que é preciso ter, né? Caso contrário, repito mais uma vez, o Brasil caminha perigosamente para uma seara da irrealidade enquanto país, né? Ora, isso aí, só para vocês entenderem, antes que alguém pense, mas isso aí não é impossível de acontecer e tal. Não, vamos apenas uma coisa que vale como registro. A Bélgica, um país que existe oficialmente desde o século XIX no mundo, né? País da Europa, sede da União Europeia, lá em Bruxelas, a Bélgica ficou 1 ano e meio sem governo. Acreditem vocês, quer dizer, a população belga fez o país funcionar sem governo algum, sem representação política nenhuma. Talvez seja um caso a se pensar aqui no Brasil, né? Porque a Bélgica funcionou muito bem. Ou seja, é possível, acreditem, prezados ouvintes, é possível que um país funcione sem classe política. E se é isso que a nossa classe política deseja, se é isso que as pessoas que mexem com política, para usar uma expressão bem ouro-pretana, né, que mexem com esse negócio, querem, então muito bem, eles estão no caminho certo. Tá? Vamos cair num país da ilegitimidade, vamos cair num país irreal, um país onde não há representação. Um país onde aquele que governa não me representa. Portanto, eu não o considero como coisa alguma. Ora, são essas as preocupações que a gente tem a partir dos acontecimentos desse ano de 2013 e torcendo, é claro, e sempre a gente torce para que o próximo ano seja diferente. E vamos torcer, então, para que 2014, não apenas como bom torcedor de futebol que eu sou, o Brasil ganhe a Copa do Mundo, mas vamos torcer também para que o nosso país seja um pouquinho menos corrupto, que a população entenda que é preciso lutar contra isso e que a nossa classe política e a própria população que a elege comece a refletir um pouco de que país se deseja para os nossos filhos, os nossos netos, para nós mesmos. Eu sou Antônio Marcelo Jackson, a gente está na Rádio FOP Educativa e encerramos aqui esse nosso balanço da Bossa de 2013. Ótimo fim de ano para todos vocês e um ótimo 2014 e até lá. Retrospectiva sobre os principais acontecimentos políticos de 2013, em uma análise do professor Antônio Marcelo Jackson.